Meu marido exigia que eu cumprisse todos os desejos da mãe dele. Mas depois que ela me deu um tapa em público, eu disse para mim mesma, e já chega. Após a minha recusa, ela disse, e sua ingrata. Mas quando eu disse a verdade para ela, ela ficou pálida. Juliane e Jefferson se conheceram de uma forma que parecia a saída de um filme. Era um dia chuvoso, e Juliane, que sempre teve um coração bondoso, estava a caminho de uma livraria após o trabalho. Ela era apaixonada por livros, e naquele dia, estava ansiosa para comprar um novo romance que acabará de ser lançado. Ao dobrar a esquina, distraída pelos pensamentos sobre o livro que queria, Juliane escorregou em uma poça d'água e quase caiu. Mas antes que ela pudesse se recompor, sentiu um par de mãos firmes a segurando. Quando levantou os olhos, viu um homem sorridente, com um olhar amigável, que prontamente disse: "Está tudo bem? Quase tivemos um acidente aqui." Juliane riu, um pouco envergonhada, e agradeceu. "Muito obrigada. Eu sou um pouco desastrada às vezes." Jefferson, que também estava a caminho da livraria, se apresentou. "Não foi nada. Eu sou o Jefferson, aliás. Estava indo para a livraria ali na frente também. Se não se importar, posso acompanhar você para garantir que não haja mais acidentes pelo caminho." Ela sorriu, achando graça da situação, e os dois seguiram juntos. Durante o trajeto, descobriram que compartilhavam uma paixão por literatura e uma aversão à monotonia. A conversa fluiu naturalmente, e antes que percebessem, já estavam rindo como velhos amigos. Com o tempo, Jefferson demonstrou ser um homem extremamente atencioso e sempre disposto a ajudar. Ele fazia questão de ser gentil com todos, especialmente com Juliane, que se encantou ainda mais com sua doçura. Juliane, por sua vez, era alguém que sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas. Ela tinha um coração generoso e uma enorme dificuldade em dizer não para quem quer que fosse. Mesmo nos primeiros encontros, Juliane notava que Jefferson estava sempre preocupado com seu bem-estar. Se ela mencionasse qualquer coisa que precisava ou desejava, ele prontamente se oferecia para ajudar, sem hesitar. Essa bondade excessiva de Jefferson fez com que ela se sentisse sortuda por ter encontrado alguém tão gentil e prestativo. O relacionamento entre eles floresceu rapidamente, e em pouco tempo, estavam apaixonados e planejando um futuro juntos. Por mais que Juliane fosse generosa e sempre disposta a ajudar, às vezes, essa característica fazia com que ela se sobrecarregasse. Ela raramente dizia não, mesmo quando deveria. Jefferson parecia valorizar muito essa qualidade nela, sempre elogiando sua disposição em agradar e cuidar dos outros. Mal sabia ela que, com o tempo, isso acabaria sendo uma grande fonte de conflito, especialmente quando se tratava da mãe dele. Depois daquele encontro inusitado na livraria, Juliane e Jefferson começaram a se ver com frequência. Os dois pareciam ter uma conexão natural, e cada encontro só fortalecia o laço entre eles. Jantavam em restaurantes aconchegantes, passeavam em parques e até exploravam cafés charmosos onde passavam horas conversando sobre a vida, seus sonhos e, claro, livros. Certa noite, após um desses passeios, eles decidiram ir a um barzinho tranquilo para continuar a conversa. O clima era agradável, e Jefferson parecia mais introspectivo do que o habitual. Juliane, percebendo isso, perguntou com um sorriso carinhoso: "Está tudo bem, Jefferson? Parece pensativo hoje." Ele suspirou e olhou para ela com um semblante que misturava seriedade e vulnerabilidade. "Juliane, tem uma coisa que eu acho que devo te contar. Não é nada fácil para mim falar sobre isso, mas acho importante que você saiba." Ela se inclinou um pouco mais na mesa, mostrando que estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. "Claro, Jefferson. Pode confiar em mim." Ele deu um meio sorriso, agradecido, e começou a falar. "Antes de te conhecer, eu estava em um relacionamento que durou alguns anos. Nós terminamos há poucos meses, e, para ser honesto,
ainda estou me recuperando disso. Não foi um término fácil, e eu sei que isso pode parecer complicado. Juliene permaneceu em silêncio, escutando atentamente. Minha mãe. Bem, ela sempre gostou muito da minha ex-namorada. Na verdade, ela queria que eu me casasse com ela. Desde que terminamos, minha mãe tem tentado de todas as maneiras nos aproximar novamente. Ela acha que é o melhor para mim, que eu devia dar uma segunda chance para esse relacionamento. Jefferson fez uma pausa, pegando um gole de sua bebida antes de continuar. Eu, porém, sinto que não posso voltar atrás. A relação terminou por motivos que não podem ser resolvidos tão facilmente, e eu preciso seguir em frente. Mas a pressão da minha mãe é algo difícil de lidar. Ela tem sido insistente, e isso às vezes me deixa um pouco confuso sobre o que eu realmente quero. Estou tentando me reerguer, me reencontrar, e conhecer você tem sido uma parte importante desse processo. Juliene sentiu um misto de compaixão e admiração por Jefferson. Era claro que ele estava sendo honesto e que carregava um fardo emocional significativo. Ela estendeu a mão para tocar a dele, oferecendo apoio. Jefferson, fico feliz que tenha confiado em mim para falar sobre isso. Eu entendo que não deve ser fácil lidar com a expectativa da sua mãe e tudo o que aconteceu. Mas saiba que eu estou aqui para o que precisar, e não quero que se sinta pressionado. Vamos seguir no nosso ritmo, e quem sabe, com o tempo, as coisas fiquem mais claras para você. Jefferson sorriu, sentindo-se aliviado por ter dividido esse peso com Juliene. Ele apertou suavemente a mão dela, agradecendo pelo apoio. Obrigado, Juliene. Sua compreensão significa muito para mim. Quero que você saiba que eu realmente gosto de você e estou feliz por termos nos conhecido. A partir daquela conversa, Juliene e Jefferson continuaram a sair juntos, com uma compreensão mais profunda um do outro. Juliene sabia que, apesar da gentileza de Jefferson, havia partes de sua vida que eram mais complicadas do que aparentavam. E embora soubesse que a presença da ex-namorada e a pressão de sua sogra poderiam causar dificuldades no futuro, ela decidiu seguir em frente, acreditando que o que eles tinham era especial o suficiente para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Dias após aquela conversa sincera entre Jefferson e Juliene, ele decidiu que era hora de apresentá-la formalmente à sua mãe. Ele sabia que esse encontro seria importante, mas também estava apreensivo, lembrando das tentativas constantes de sua mãe de reatar o relacionamento dele com sua ex-namorada. No entanto, Jefferson acreditava que, com o tempo, sua mãe poderia ver as qualidades de Juliene e aceitá-la. Naquela noite, Juliene se arrumou com cuidado, querendo causar uma boa impressão. Ela sabia o quanto esse jantar significava para Jefferson e estava determinada a agradar sua futura sogra. Quando chegaram à casa da mãe de Jefferson, foram recebidos com uma certa frieza. A mãe dele, Dona Beatriz, era uma mulher elegante, com um olhar afiado que parecia avaliar cada detalhe de Juliene assim que ela entrou. Mãe, esta é Juliene, a pessoa especial que eu queria que você conhecesse, disse Jefferson, tentando quebrar o gelo. Juliene sorriu calorosamente e estendeu a mão. É um prazer conhecê-la, Dona Beatriz. O Jefferson fala muito bem da senhora. Dona Beatriz apertou a mão de Juliene de forma rápida e respondeu com um sorriso educado, mas distante. Prazer. Juliene. A pausa antes de dizer o nome de Juliene foi sutil, mas perceptível. Enquanto se sentavam à mesa, a atmosfera era tensa. Jefferson tentava manter a conversa leve, mas Dona Beatriz parecia indiferente. Juliene, lembrando do que Jefferson havia lhe contado sobre a ex-namorada, fez um esforço extra para agradar. Durante o jantar, ela elogiou a comida, fez perguntas sobre a família e tentou encontrar interesses em comum. Dona Beatriz, essa salada está maravilhosa. A senhora tem algum segredo na receita? Perguntou Juliene, com um sorriso genuíno. Dona Beatriz respondeu sem entusiasmo.
É apenas uma receita simples, nada especial. Mas obrigada. Juliane sentiu o desconforto crescer, mas continuou tentando. Ela falou sobre sua paixão por livros, algo que sabia que Jefferson também compartilhava com a mãe. O Jefferson me contou que a senhora também gosta de ler. Eu li um livro recentemente que achei fascinante. Talvez a senhora também goste. Mas antes que pudesse terminar, Dona Beatriz interrompeu. Eu tenho meus autores preferidos, dificilmente mudo meus gostos. Mas obrigada pela recomendação. Juliane começou a perceber que nada do que fazia parecia agradar a mãe de Jefferson. Cada tentativa de aproximação era recebida com um silêncio constrangedor ou uma resposta curta e fria. A certa altura, Dona Beatriz olhou para Juliane e, sem esconder sua insatisfação, disse: Sabe, Juliane, o Jefferson sempre foi um rapaz muito especial. Ele precisa de alguém que entenda isso, alguém que possa realmente estar ao lado dele em todas as situações, sabe? Juliane sorriu, embora sentisse o peso por trás das palavras. Eu entendo, Dona Beatriz. Eu me preocupo muito com ele e quero o melhor para o Jefferson. Dona Beatriz fez uma expressão indecifrável e respondeu: Vamos ver. Ao longo da noite, ficou claro que Dona Beatriz não estava disposta a dar uma chance a Juliane. Ela mencionava a ex-namorada de Jefferson em pequenas referências, como se ainda fosse parte da vida dele, e Juliane notava como o clima se tornava cada vez mais desconfortável. Mesmo assim, ela se manteve calma e respeitosa, decidida a mostrar a Jefferson que estava disposta a enfrentar qualquer desafio ao lado dele. Quando o jantar finalmente terminou, Juliane e Jefferson se despediram. No caminho de volta, Jefferson percebeu o silêncio de Juliane e segurou sua mão. Desculpa por isso, Juliane. Eu sei que minha mãe pode ser difícil. Juliane suspirou, tentando esconder sua frustração. Eu sabia que não seria fácil, Jefferson. Mas vou continuar tentando, por você. Jefferson sorriu, apertando a mão dela. Obrigado, Juliane. Eu sei que isso não é justo com você, mas eu realmente acredito que com o tempo ela vai enxergar o que eu vejo em você. Mas no fundo, Juliane sabia que essa seria uma batalha difícil. A resistência de Dona Beatriz era mais forte do que ela esperava, e a sombra da ex-namorada parecia pairar sobre cada interação que tinha com a mãe de Jefferson. Ela sabia que, por mais que se esforçasse, poderia nunca ser o que Dona Beatriz queria para o filho. Meses depois daquele jantar tenso, Jefferson e Juliane decidiram que, apesar das dificuldades, queriam construir uma vida juntos. Eles se casaram em uma cerimônia simples, rodeados por amigos próximos e alguns familiares. Dona Beatriz esteve presente, mas sua expressão durante o evento revelava uma mistura de desaprovação e resignação. Juliane, no entanto, estava determinada a fazer o relacionamento com Jefferson funcionar, independentemente da aprovação de sua sogra. Após o casamento, os dois se mudaram para uma casa acolhedora em um bairro tranquilo. No início, tudo parecia estar indo bem. Jefferson e Juliane estavam felizes, e ela se dedicava a criar um lar onde ambos pudessem ser felizes. Contudo, essa paz durou pouco. Logo após a mudança, Dona Beatriz começou a aparecer com frequência, sempre com uma opinião sobre como Juliane deveria conduzir a casa. No início, eram comentários sutis, quase disfarçados de conselhos. Juliane, eu acho que as cortinas dessa sala seriam melhores em uma cor mais neutra. Esse azul é muito chamativo, não acha? Dizia Dona Beatriz, enquanto inspecionava cada detalhe da decoração. Juliane, sempre tentando agradar, acatava as sugestões sem protestar. Claro, Dona Beatriz. Vou ver o que posso fazer. Mas, com o passar do tempo, as exigências começaram a aumentar. Dona Beatriz passou a aparecer sem avisar, sempre com algo novo a criticar ou a exigir. Juliane, acho que você deveria preparar os pratos que o Jefferson gosta de comer desde criança.
Ele sempre adorou a comida que eu fazia para ele. Posso passar as receitas para você, e sugeriu, quase como uma ordem velada. Juliene, que já se sentia sobrecarregada tentando conciliar o trabalho e as responsabilidades domésticas, tentava seguir as recomendações de sua sogra. Mas quanto mais ela se esforçava, mais Dona Beatriz parecia encontrar algo para criticar. Esse jardim precisa de mais atenção. Não sei se você percebeu, mas as flores estão murchas. Quando eu cuidava do jardim, ele era sempre o mais bonito do bairro, e dizia, enquanto circulava pelo quintal, fazendo questão de apontar cada imperfeição. Aos poucos, Dona Beatriz começou a impor suas vontades em todos os aspectos da vida do casal. Ela exigia que Juliene a acompanhasse em suas compras, que seguisse uma rotina de limpeza que ela mesma estipulava e que sempre estivesse disponível para atender suas chamadas e pedidos, não importando o horário. Juliene, que sempre teve dificuldade em dizer não, se via cada vez mais pressionada. A situação chegou a um ponto em que Juliene quase não tinha mais controle sobre sua própria casa. Ela sentia que cada decisão precisava passar pelo crivo de Dona Beatriz, e a relação com Jefferson começava a sofrer com isso. Jefferson, embora percebesse o desconforto da esposa, tinha dificuldade em confrontar a mãe, muitas vezes preferindo evitar conflitos. Juliene se via presa em uma teia de exigências e críticas, onde nada do que fazia parecia ser o suficiente para satisfazer sua sogra. Apesar de todos os esforços para agradar, ela sabia que estava chegando ao seu limite. A cada nova exigência de Dona Beatriz, Juliene sentia o peso de suas próprias escolhas e começava a perceber que, talvez, fosse hora de impor suas próprias vontades antes que perdesse totalmente a sua identidade. Os dias passavam como um teste constante de paciência e resiliência. Juliene se via cada vez mais presa em um ciclo de críticas e demandas, onde nada do que fazia parecia ser suficiente. Ela acordava cedo para garantir que a casa estivesse impecável antes de Dona Beatriz aparecer sem avisar, preparava pratos elaborados seguindo as receitas que sua sogra insistia em compartilhar e ainda se mantinha disponível para qualquer capricho que ela pudesse ter. Mas, por dentro, Juliene sentia que algo estava se quebrando. Sua dignidade e autoestima estavam sendo corroídas a cada novo comentário depreciativo, a cada exigência imposta. Ela tentava ignorar o incômodo crescente, repetindo para si mesma que precisava ser paciente, que talvez, com o tempo, as coisas melhorassem. Foi em um jantar de família que tudo mudou. Jefferson e Juliene foram convidados para um grande evento, organizado por Dona Beatriz, onde estariam presentes vários parentes e amigos da família. Juliene, como de costume, se dedicou para ajudar nos preparativos, seguindo cada instrução da sogra com precisão. Durante o jantar, porém, Dona Beatriz fez um pedido específico a Juliene e ela queria que a nora fosse buscar um prato especial na cozinha, mesmo com a mesa já cheia de opções. Juliene, exausta e percebendo que isso era mais uma tentativa de demonstrar poder, decidiu que não atenderia mais esse capricho. Juliene, vá buscar o caviar na cozinha. Não acredito que você esqueceu, ordenou Dona Beatriz, com a voz cheia de autoridade. Juliene olhou para ela e, pela primeira vez, decidiu se posicionar. Desculpe, Dona Beatriz, mas acho que já temos comida suficiente na mesa. O caviar não será necessário, respondeu Juliene, tentando manter a calma. O ambiente ficou tenso. Todos os olhares na mesa se voltaram para as duas, e o silêncio que se seguiu foi quase palpável. Dona Beatriz, incrédula com a ousadia de Juliene, levantou-se lentamente, caminhou até ela e, sem dizer uma palavra, deu-lhe um tapa forte no rosto. O som do tapa ecoou pelo salão, seguido por um silêncio ainda mais pesado. Juliene ficou em choque. Sua visão embaçou por um momento, não apenas pela dor física, mas pela humilhação que sentiu. Ela olhou em volta e viu os olhares de pena e surpresa das pessoas ao seu redor. Mas, em meio à confusão de emoções, algo dentro dela despertou. Foi naquele momento, naquele instante de dor e vergonha,
que ela percebeu que não poderia mais continuar assim. Juliene sentiu a raiva e a indignação subirem como uma onda dentro dela. Aquele tapa não foi apenas uma agressão física, mas a culminação de meses de abuso emocional e psicológico que ela havia suportado em silêncio. Já chega! Gritou Juliene, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa, enquanto sua mente se clareava. Isso não vai continuar assim. Ela deu um passo para trás, encarando Dona Beatriz com uma expressão firme que nunca tinha mostrado antes. Todos na sala perceberam a mudança em Juliene, e até Jefferson, que até então estava paralisado, olhou para ela com surpresa. Eu posso ter sido paciente, posso ter tentado de tudo para agradar, mas ninguém merece ser tratado dessa forma. Eu sou sua nora, não sua serva. Disse Juliene, com a voz tremendo, mas cheia de determinação. Dona Beatriz, surpresa com a atitude de Juliene, ficou sem palavras pela primeira vez naquela noite. Juliene virou-se para Jefferson, esperando algum tipo de apoio, mas ao ver a indecisão em seus olhos, ela soube que estava por conta própria. Com dignidade, ela se afastou da mesa, segurando as lágrimas, e saiu do jantar com a cabeça erguida, deixando para trás a mulher que sempre tentará agradar a todos, mas que agora sabia que sua dignidade valia mais do que qualquer aceitação. No calor da manhã seguinte ao jantar constrangedor, Dona Beatriz decidiu enfrentar Juliene. Sem avisar, apareceu na casa do casal com uma expressão carregada de indignação. Juliene estava na cozinha, organizando alguns itens, quando ouviu a batida firme na porta. A visita inesperada de sua sogra era um sinal claro de que a situação não estava resolvida. Quando Dona Beatriz entrou, seu olhar era um misto de fúria e frustração. A tensão no ar era palpável. Juliene se virou, com o coração acelerado, sabendo que o confronto era inevitável. Juliene! A voz de Dona Beatriz soou como um trovão. Precisamos falar agora. Juliene respirou fundo, preparando-se para o confronto que sabia que seria difícil. O que aconteceu ontem à noite foi inaceitável. Continuou Dona Beatriz, avançando com passos firmes. Como você se atreve a me desobedecer e ainda me envergonhar na frente de todos? Sua ingrata! Depois de tudo que eu fiz por você. Juliene, que normalmente se sentiria intimidada, agora se manteve firme. A humilhação do jantar e as constantes críticas haviam acumulado uma raiva que ela não poderia mais ignorar. Tudo o que você fez foi tentar me controlar. Juliene respondeu, sua voz firme e controlada, mas carregada de uma emoção contida. Nunca me tratou como parte da família, apenas como alguém para atender às suas ordens. Mas agora, você vai ouvir a verdade. Dona Beatriz, surpresa pela ousadia de Juliene, tentou manter sua postura de autoridade, mas a tensão no ambiente estava crescendo. O que você acha que tem a me dizer que possa mudar algo? Perguntou Dona Beatriz, tentando manter o tom desafiador, mas com uma pitada de dúvida na voz. Juliene não hesitou. A raiva que sentia era agora uma força motriz que a impulsionava a se expressar de maneira que nunca havia feito antes. A verdade é que você nunca me aceitou porque sempre quis que ele se casasse com outra pessoa. Juliene disse, com uma clareza cortante. Sempre tentou impor suas expectativas sobre a vida dele, ignorando seus sentimentos reais. Dona Beatriz ficou pálida, como se as palavras de Juliene atingissem com um impacto físico. A revelação atingiu-a com uma força inesperada. Ela estava acostumada a manipular e controlar, mas nunca havia pensado que a verdade de seus próprios desejos seria exposta dessa maneira. Juliene continuou, sem se deixar abalar pela expressão de choque de sua sogra. Eu não vou mais viver à sombra dessa expectativa irreal. Eu casei com Jefferson porque o amo e quero construir minha vida com ele, não para me encaixar nas suas ideias de como ele deveria viver. Dona Beatriz ficou em silêncio, sua expressão agora uma mistura de confusão e vergonha. Ela não sabia como reagir.
O que Juliene havia dito não apenas desafiava sua visão de controle, mas também revelava uma fraqueza que ela havia tentado esconder. Então, o que você pretende fazer agora? Dona Beatriz finalmente murmurou, sua voz enfraquecida. Juliene, sentindo a vitória no alcance, respondeu com firmeza. Eu vou manter minha dignidade e exigir respeito. Se você realmente se importa com Jefferson, vai ter que aceitar a realidade de que eu sou uma parte dele, e não uma intrusa. E se não puder fazer isso, então será melhor para todos nós que mantenha distância. Dona Beatriz parecia absorver as palavras de Juliene, sua expressão ainda pálida e distante. Juliene se virou, deixando a sogra sozinha com seus pensamentos e a verdade que havia sido revelada. Ela sabia que havia dado um passo importante, mas também sabia que as consequências desse confronto poderiam moldar o futuro de seu relacionamento com Jefferson e sua sogra. Após o confronto decisivo entre Juliene e Dona Beatriz, as consequências foram profundas e transformadoras para todos os envolvidos. Os dias seguintes ao confronto foram tensos, mas também foram um ponto de virada crucial para Juliene e Jefferson. Inicialmente, Jefferson estava dividido entre sua lealdade à mãe e seu amor por Juliene. A revelação de Juliene expôs não apenas as manipulações de sua mãe, mas também o impacto real dessas manipulações em seu casamento. Jefferson começou a ver as coisas com uma nova perspectiva. A pressão que sua mãe havia exercido sobre Juliene e a forma como ele próprio havia se comportado foram revelações dolorosas, mas necessárias. Juliene foi clara sobre suas expectativas e os limites que estava disposta a impor. Ela explicou a Jefferson que, se ele não fizesse uma escolha clara entre agradar a mãe e respeitar a esposa, o casamento deles estava em risco. Jefferson, eu não posso continuar assim. Eu amo você, mas não posso viver sob a sombra da sua mãe. Se você não conseguir escolher entre ela e mim, eu vou ter que reconsiderar o que é melhor para mim. Disse Juliene, com um tom sério e resoluto. A honestidade de Juliene teve um impacto profundo em Jefferson. Ele finalmente compreendeu o peso das expectativas de sua mãe e a forma como isso estava afetando seu relacionamento. Com o tempo, Jefferson tomou a decisão de apoiar Juliene e criar um espaço mais equilibrado entre sua mãe e sua esposa. Essa decisão não foi fácil, mas trouxe um novo nível de respeito e compreensão para o relacionamento deles. Eles começaram a trabalhar juntos para estabelecer limites claros e equilibrar suas responsabilidades e emoções. Para Dona Beatriz, a revelação de Juliene teve um efeito igualmente significativo. A partir daquele momento, Dona Beatriz percebeu que sua influência e controle estavam sendo questionados e que suas ações tinham consequências reais. Embora ela tentasse manter sua postura de autoridade, a verdade sobre suas intenções e manipulações havia sido exposta de maneira irrefutável. Com o tempo, Dona Beatriz começou a se afastar, respeitando o desejo de Juliene por mais autonomia no casamento. Ela ainda fazia visitas esporádicas, mas a relação entre ela e Juliene era cordial, mais distante. Dona Beatriz parecia refletir sobre seus comportamentos, e embora sua aceitação total de Juliene ainda fosse uma questão incerta, ela reconheceu a necessidade de respeitar o espaço do casal. Após o confronto, a dinâmica familiar mudou. Juliene e Jefferson encontraram um novo equilíbrio em seu relacionamento. A pressão constante de Dona Beatriz foi substituída por um espaço mais saudável para o casal crescer e se fortalecer. Jefferson começou a olhar para Juliene com um novo nível de respeito, reconhecendo o sacrifício e a coragem dela em enfrentar a situação. Eu entendo agora, Juliene. Eu sei que o que você passou foi injusto e eu quero que você saiba que estou ao seu lado. Vamos resolver isso juntos. Disse Jefferson a Juliene, demonstrando seu compromisso com o relacionamento. Embora as feridas não tenham cicatrizado completamente, a relação com Dona Beatriz ainda fosse um desafio ocasional, Juliene sentiu que havia conquistado uma vitória significativa. Ela não era mais uma peça no jogo de poder de sua sogra, mas uma parte integral e respeitada da vida de Jefferson.
As mudanças não foram imediatas nem fáceis, mas o confronto e a revelação da verdade foram fundamentais para transformar o relacionamento de Juliane e Jefferson em algo mais equilibrado e respeitoso, mostrando que, às vezes, enfrentar a verdade é o primeiro passo para construir um futuro mais saudável. Você já enfrentou uma situação em que teve que colocar um limite em um relacionamento para proteger sua dignidade? Como lidou com a pressão externa e as expectativas familiares? Compartilhe suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, vamos explorar mais histórias e discussões que fazem a diferença em nossas vidas. Até a próxima!